Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer é apresentar a solução exata para o problema da camada limite laminar sobre uma placa plana com um gradiente de pressão nulo, tá? Ou seja, a solução de Blasius de 1908. Então, esse é o nosso problema. Uma placa plana, uma velocidade de corrente livre, um infinito constante, tá? Em qualquer local sobre essa placa plana fora da camada limite, né? E pressão infinita, aqui o P infinito, ou a pressão, vamos falar assim, local, tá fora da camada limite, é igual a uma constante também. Então, nesse caso, nós vamos ter isso daqui acontecendo. Nosso perfil de velocidade dentro da camada limite, um de xy, vai do valor da corrente livre fora da camada limite até zero, junto à placa. Que eu procurei fazer o desenho bem exagerado na espessura da camada limite para tentar passar essa ideia de que o perfil ele não é uma constante, tá? Ao longo da placa. E aqui de novo nós temos o nosso delta de x como sendo a espessura da camada limite. Então, de uma forma bem simples, é como se esse perfil de velocidade dentro da camada limite estivesse sendo esticado, tá? Os limites dele se mantêm os mesmos, ou seja, para y igual a zero, o U de xy vale zero, para qualquer x. Para y igual a delta, o U de xy vale o infinito, para qualquer valor de x. Tá? Então, os limites são os mesmos, no entanto, o valor do delta muda. Então, diríamos, a região pela qual esse perfil é válido muda. Isso faz com que esse perfil estivesse sendo esticado à medida que o escoamento percorre a placa plana. Blasius ele observou que existia uma forma melhor de se trabalhar com isso. Seria adimensionalizando o problema. Então ele plotou os perfis de velocidade adimensional em função de distância até a parede adimensional. Eu fazer isso,
obtém-se um perfil único, tá? Para qualquer posição da placa. Ou seja, se nós falamos que aqui está a origem, e aqui nós temos U sobre o infinito, e do outro lado nós temos Y sobre delta, plotando isso de 0 até delta, tá? Nós vamos obter sempre, em qualquer posição da análise, um único perfil de velocidade. Na onde, para y igual a 0, u vale 0. Para y igual a delta, o u vale 1 infinito. Então esse perfil passa a se replicar ao longo de toda a placa, quando plotado de forma dimensional. Sendo os limites para validade zero menor ou igual a y sobre delta menor ou igual a 1 e 0 menor ou igual a u sobre 1 infinito menor ou igual a 1. Ou seja, nessa forma aqui, o perfil é o mesmo para qualquer seção da placa plana. Bom, isso é um forte indicativo de que na realidade, o U sobre o infinito é uma função única e exclusiva de y sobre delta, o que possibilita uma transformação de similaridade. Então, se a gente lembrar que o delta é um delta de x, ou seja, a nossa variável delta é uma função de x, nós podemos definir uma nova variável como sendo eta, definida como y sobre delta, onde nós podemos dizer então que esse eta nada mais é do que y que multiplica uma g de x, onde g de x é uma função qualquer de x que em princípio nós não conhecemos. De forma análoga, nós podemos dizer que então u sobre o infinito vai ser igual a uma f de eta, já que u sobre o infinito é uma função de y sobre delta, e nós definimos eta como y sobre delta, u sobre o infinito nada mais é do que uma f de eta. Então, o nosso u de xy vai ser igual a 1 infinito que multiplica f de eta. Bom, por comodidade agora, nós vamos simplesmente avaliar o que acontece com as derivadas dessas funções que nós definimos aqui, g de x e f de eta.
Então, a f de eta, para não ficar escrevendo f de eta toda vez, nós vamos simplesmente falar que é uma função f. E a derivada dessa f de eta em relação a eta, nós vamos falar que é simplesmente f'. Da mesma forma, a função g de x nós vamos simplesmente chamar de g, e a derivada da função g em relação a x nós vamos chamar de g'. Portanto, nós podemos analisar um termo do tipo du de eta como sendo du nada mais é do que 1 infinito vezes af dividido por eta, e nada mais é c do que 1 infinito vezes a f', uma vez que o infinito é constante, isso é o infinito df de eta, mas df de eta nada mais é do que f'. De forma análoga, se nós temos d eta dx, nós podemos escrever que isso é dy que multiplica a nossa função g de x, que é a definição da nossa eta, y vezes g de x, dividido por dx. Isso dá que nada mais vai ser do que a y que multiplica g'. Uma vez que y é constante em relação a x, pode sair do nosso derivada, tá? Nós vamos ter dg dx, que por definição dg dx nada mais é do que g'. E também, de forma análoga, nós temos que d eta dy é igual ao dy vezes g dy, e dessa vez a g é uma função única e exclusiva de x, então g é constante em relação à derivada na direção y, e nós vamos ter g que multiplica dy, mas dy igual a 1, então isso é igual à própria função g. Bom, agora vamos escrever as equações para a camada limite para esse caso, tá? Ou seja, considerando o gradiente nulo de pressão. Então nós temos a equação da continuidade, del del x, mais del v del y igual a zero. E nós temos a quantidade de movimento na direção x, u del u del x, mais v del u del y. Isso vai ser igual a μ, que multiplica del 2u del y2. Chamar de equações 1 e 2. Agora, nós vamos reescrever cada um desses termos das equações da continuidade e quantidade de movimento. Então, escrevendo cada termo de 1 e 2,
nós temos du, dx. Isso nada mais é do que du, del eta, que multiplica d eta dx. Então, du del x vai ser igual a o infinito, que multiplica f', que multiplica y, que multiplica g'. Du del y, du d eta, que multiplica d eta dy. Assim, du del y é igual a o infinito, que multiplica f' vezes a g. Del 2u del y2 vai ser igual a 1 infinito, que multiplica d da f' d eta vezes d eta dy vezes g mais f' dg d eta vezes d eta dy. Bom, mas d eta dy nada mais é do que a própria g. E dg d eta é igual a zero. Isso quer dizer que del 2u del y2 vai ser igual a 1 infinito, df d eta é igual a f'. Df' d eta vai ser igual a f duas linhas, que multiplica g vezes g ao quadrado. Então vamos chamar isso de equação 5. Tá. Bom, de novo, nós não temos um parâmetro para a componente v da velocidade, ou seja, para a componente da velocidade na direção y. Mas nós podemos retirar isso lá da equação da continuidade. Então, se a gente analisar a equação da continuidade, nós vamos ter que v vai ser igual, desculpa, da continuidade não, da quantidade de movimento, tá, na direção x, a ni, que multiplica del 2u del y2 menos o del x, e isso dividido por del y. Ou seja, simplesmente explicitamos v na equação para a quantidade de movimento na direção x. Vamos chamar isso daqui de 6. Se nós substituímos as equações 2, 3, 4 e 5 na equação 6,
nós vamos ter que nossa componente V de velocidade vai ser igual a μ, o infinito, f duas linhas g quadrado, menos o infinito vezes f, vezes o infinito vezes f', vezes g', vezes y, e isso daqui dividido por del y, que nada mais é do que o infinito vezes f' vezes g. Porque agora estamos simplesmente trocando as variáveis. Tá? Ou seja, a v é μ, que multiplica f duas linhas dividido pela f' vezes a g de x, menos 1 infinito vezes f vezes y, g' sobre g. Podemos chamar isso de uma equação 7. Com isso, nós podemos analisar o termo del v del y. Del v del y vai ser simplesmente μ vezes g, d eta, de f duas linhas por f', que multiplica d eta dy. Mas o d eta dy nada mais é do que a própria g. E isso daqui menos 1 infinito, g' sobre g, que multiplica df deta vezes d eta dy, vezes y, onde de novo d eta dy é a própria g de x, mais, continuando aqui embaixo, mais a f que multiplica dy dy, onde o dy é igual a 1. Reescrevendo isso, nós temos então que del v del y vai ser igual a μ vezes g, d eta, de f duas linhas por f', vezes a g, menos o infinito que multiplica g' sobre g, que multiplica df deta vezes g, vezes y, mais f. Então, del v del y vai ser igual a μ, que multiplica g vezes g, g ao quadrado, d eta, de f duas linhas sobre f', menos o infinito, g', f' vezes y, menos o infinito, g' sobre g, vezes a f. Simplesmente fazendo a distributiva, lembrando que df deta vai ser a nossa f'. E nós podemos dizer que isso é uma equação 8. Bom, com isso nós conhecemos todos os termos das equações da continuidade, tá? E quantidade de movimento na direção x reescritos em função de f e eta.
Então nós podemos voltar lá na equação para continuidade. Então, se nós substituirmos as equações 3 e 8 na equação 1, lembrando que a equação 1 nada mais é do que a continuidade, nós vamos ter del U, del X, U, F', Y, G', e del V, del Y, igual a esse termo aqui. Então, nós temos que o infinito, que multiplica F' vezes Y vezes G', mais Mi G ao quadrado dd de F' sobre F' menos 1 infinito vezes G' vezes F' vezes Y menos 1 infinito vezes G' sobre G vezes F. E isso, pela equação da continuidade, deve ser igual a zero. Agora, olha que interessante. Aqui nós temos o infinito F', Y, G', e de cá menos o infinito F', Y, G'. É o mesmo termo, tá? Só está escrito, desculpa, numa ordem diferente. Então, com isso, nós podemos reescrever isso daqui como sendo Mi G ao quadrado dd eta de F' sobre F' vai ser igual, esse termo está negativo, passando para o outro lado da igualdade, o infinito que multiplica G' sobre G vezes a F. Reescrevendo e separando as variáveis, nós vamos ter que a dd eta de F' sobre F' dividido pela F vai ser igual a 1 infinito vezes a G' dividido por Mi, que multiplica G ao cubo. Quando a gente analisa essa equação, do lado esquerdo, nós temos um termo referente somente a f, ou seja, é um termo que é função única e exclusiva de eta. E do lado direito, nós temos os termos relacionados a g, que são função única e exclusiva de x. E aí, de novo, a única forma disso ser verdade para toda e qualquer eta e para todo e qualquer x é se esses dois termos forem iguais a uma constante. Nós vamos chamar aqui de uma constante k. Chamar isso de equação 9. Agora o que a gente vai fazer é analisar de forma independente cada um desses termos. Então, se a gente considerar somente o lado direito da equação 9,
nós temos que o infinito, que multiplica g' sobre g ao cubo, e aqui o infinito dividido por μ, vai ser igual a uma constante k. Bom, reescrevendo isso e separando as variáveis, nós vamos ter aqui 1 sobre g ao cubo, que multiplica g'. Mas a g' nada mais é do que a derivada da g em função de x. Ou seja, isso é dg dx. Isso vai ser igual a k vezes μ sobre 1 infinito. Nós podemos separar as variáveis de tal forma a ter dg sobre g ao cubo é igual a k vezes μ sobre 1 infinito vezes o dx. Vamos chamar isso de uma equação 11. Integrando essa equação 11, nós temos que a integral de g a menos 3 dg vai ser igual a k, μ e o infinito são constantes. A integral de dx. Realizando essa integral, nós vamos ter que menos g elevado a menos 2 dividido por 2 vai ser igual a k μ sobre o infinito, que multiplica x mais uma constante C1. Vamos chamar isso de equação 12. Bom, como nós temos uma constante de integração, é necessária a aplicação de uma condição de contorno. A condição de contorno ela vai ter que ser aplicada num ponto onde nós conhecemos os valores de x e da g de x. Então, se a gente analisar em x igual a zero, e aí x tendendo a zero, melhor dizendo, pelo lado direito, o delta de x vai ser igual a zero. Se o delta de x é igual a zero, isso quer dizer que a g de x tende a infinito. Por que a gente está analisando pelo lado direito? Tá? Porque a teoria da camada limite ela apresenta uma singularidade no ponto x igual a zero. Ou seja, a nossa função delta de x ela só é definida se a gente analisar pelo lado direito, pelo lado sobre a placa. Se a gente analisar esse problema pelo lado esquerdo, ou seja, fora da região da placa, não existe definição para delta. Então, nós temos que g elevado a menos 2 vai ser igual a menos 2 vezes k vezes μ sobre o infinito, que multiplica x, tendendo a zero pelo lado direito,
mais uma constante C1. Isso daqui permite a gente avaliar a constante C1 como sendo igual a zero. Essa é a nossa equação 13. Se a gente substituir a equação 13 na equação 12, nós vamos chegar aqui, g elevado a menos 2 vai ser igual a menos 2 vezes k sobre o infinito vezes x, ou seja, g ao quadrado é igual a menos o infinito dividido por 2 vezes k vezes μ vezes x. Isso quer dizer que esse termo aqui deve ser um número positivo, uma vez que a gente vai tirar a raiz quadrada dele. Tá? Caso contrário, nós teríamos um valor complexo, não uma solução real. Vou só chamar essa equação aqui de 14. Então, qualquer valor negativo para essa constante k vai servir para a nossa solução. Tá? O único requisito que nós temos mesmo é k menor que zero. E o mesmo k ele deve ser utilizado tanto para o lado direito da equação quanto para o lado esquerdo da equação. Ou seja, da nossa equação 9. Tá? O mesmo valor da constante k que eu utilizar para o lado direito, eu tenho que utilizar para o lado esquerdo. E o único requisito é que essa constante k seja um número negativo. Por simplicidade, vamos assumir k igual a menos 2. Menos meio, desculpa. Para desaparecer com esse fator 2 aqui. Então, nós vamos ter que a g nada mais é do que a raiz quadrada de 1 infinito dividido por μ vezes x. Essa é a equação 15. Bom, lembrando que a eta é simplesmente y vezes g, a nossa função é igual a y que multiplica a g de x, nós podemos dizer então que a eta vai ser igual a y que multiplica o infinito dividido por μ vezes x elevado a meio. Vamos chamar essa daqui de equação 16. Bom, se a gente retornar lá para o lado esquerdo da equação 9,
nós vamos ter que 1 sobre a f d beta de f duas linhas sobre f' é igual a k. Mas a gente já definiu que a nossa constante k vale menos meio. Nós podemos reescrever essa equação considerando que d de f duas linhas sobre f' vai ser igual a menos meio que multiplica f que multiplica o deta. Não estava aparecendo. Bom, então caímos aqui numa equação diferencial, tá? Para encontrarmos a solução, a gente tem que integrar essa equação. O problema é que a gente ainda não conhece a função eta. Desculpa, a função eta não. A função eta a gente já conhece nesse momento, né? A gente não conhece a função f, tá? Então eu tenho que integrar uma função desconhecida. Só escrevendo isso. Dessa forma, o que nós podemos fazer é simplesmente trabalhar com uma primitiva da f. Ou seja, nós vamos assumir que a integral de f de eta nada mais vai ser do que um f maiúsculo. De novo, não estava aparecendo, desculpa. Ou seja, d fão, vamos falar assim, d eta é igual a f'. Reescrevendo a equação 18 em termos disso, nós temos que a integral de d f em duas linhas nada mais é do que f três linhas. Opa, volta aqui. F em duas linhas nada mais vai ser do que f três linhas. F em uma linha nada mais é do que f duas linhas. Tá? Então isso é d f três linhas, ou f maiúsculo três linhas, né? Dividido por f duas linhas, igual a menos meio de f maiúsculo. A integral do diferencial vai ser o nosso próprio elemento diferencial aqui, então nós temos que f três linhas dividido por f duas linhas vai ser igual a menos meio de f. Reescrevendo isso daqui, f três linhas é igual a menos meio de f vezes f duas linhas, e aí nós chegamos que 2 vezes
f 3 linhas mais f vezes f 2 linhas é igual a zero. E essa equação aqui é a equação de Blasius. Então, o procedimento para se chegar nessa equação é um pouco mais complexo do que a aplicação da teoria integral de Von-Karman, tá? Por isso que, embora cronologicamente nós tenhamos lá equações de camada limite em 1904, tá? A teoria de camada limite devido a Prandtl, depois em 1908 solução de Blasius, em 1921 a solução de Von-Karman, nós costumamos apresentar primeiro a solução de Von-Karman para depois apresentar a solução de Blasius. Agora, observa que essa equação de Blasius ela é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem, tá? Ou seja, é uma EDO de terceira ordem. E a gente não conhece uma solução analítica para essa equação. No entanto, ela pode ser resolvida utilizando métodos numéricos. Para resolver essa equação, nós devemos aplicar as condições de contorno pertinentes. E aí as condições de contorno apropriadas vão ser, olha, se a gente analisar em eta igual a zero, a nossa função f é uma constante, tá? Então, por comodidade, nós podemos escolher que para eta igual a zero, f é igual a zero. Ou seja, a parede não vai permitir um fluxo atravessando a mesma, tá? Então, é semelhante a uma linha de corrente, vamos falar assim. Em eta igual a zero, nós também temos que a f' vai ser igual a zero. Isso daqui sai da condição de não deslizamento. E o outro caso seria para eta tendendo a infinito. E aí nós teríamos a f duas linhas tendendo a zero. Isso daqui nada mais é do que del y igual a zero, ou seja, eta tendendo a infinito, nós estamos falando que a nossa posição y é maior do que o delta de x. Então, saindo da camada limite, o nosso du dy tende a zero, porque o u vai se tornar um infinito, igual a uma constante. Qualquer derivada disso em relação à direção y vai ser nulo. Bom, aplicando essas condições de contorno e resolvendo numericamente a equação 19, nós obtemos que a g de x é igual a raiz quadrada de 1 infinito dividido por níveis de x
nós obtemos que a eta é igual a y, que multiplica g de x. A eta é igual a y vezes a raiz quadrada de 1 infinito dividido por n vezes x, e que isso vai ser aproximadamente igual a 5. Ou seja, plotando isso, nós vamos chegar nisso daqui, tá? Variação de eta em relação à variação da f', ou seja, em relação à variação de f, na onde o valor de f vai atingir um valor máximo aqui para eta igual a 5 e a partir dali se tornar uma constante, tá? Então, se a gente reescrever, nós vamos ter aqui y vai ser igual ou aproximadamente igual a 5, que multiplica a raiz quadrada de n vezes x dividido por 1 infinito. Como a gente está fazendo uma análise para y igual a delta, ou seja, sobre a superfície da camada limite, tá? Onde por superfície da camada limite, eu quero dizer isso daqui, ó, nós estamos andando aqui sobre essa linha, y igual a delta em qualquer posição x. Nós vamos ter que delta sobre x vai ser aproximadamente igual a 5, que multiplica a raiz quadrada de n por 1 infinito vezes x. Ou seja, delta sobre x é aproximadamente igual a 5 dividido por n de x elevado a meio. Está aqui o resultado da equação de Blasius para a espessura da camada limite. Lembrando lá que da teoria integral de von Karman, tá? Ou análise integral de von Karman, nós obtivemos aqui aproximadamente 5,5 sobre reino de x a meio. Bom, de forma semelhante, nós temos que o coeficiente de fricção, o qual é a tensão cisalhante na parede dividido por meio de ρ, 1 infinito ao quadrado, ou seja, 2 vezes tal P
sobre o quadrado vai ser aproximadamente igual a 0,664 dividido por Reynolds x elevado ao meio. E a espessura de deslocamento da camada limite delta asterisco sobre x vai ser igual a 1,721 dividido por Reynolds x elevado ao meio. Nós podemos colocar esses como sendo os principais resultados, tá, da análise de Blasius para uma placa plana. Lembrando que é uma solução analítica, uma solução exata, a exceção da solução da equação diferencial, que deve ser feita de forma numérica. No entanto, todo o procedimento para essa solução é exato, ou seja, não tem nenhuma outra hipótese por trás disso, como por exemplo lá na análise da teoria de von Karman, onde nós temos que assumir um determinado perfil de velocidade. Bom, na sequência eu vou fazer um exemplo mostrando uma comparação entre os resultados de Blasio e os resultados da análise integral do von Karman, e depois nós vamos falar sobre escoamento turbulento sobre uma placa plana. É isso, pessoal. Muito obrigado.